começando a 6ª edição do maior podcast da logística brasileira, o Podcast Log, que já em apenas 6 edições está dando o que falar. Semana passada a gente teve o lançamento do podcast e foi muito legal ver como o público da logística tem admirado o todo trabalho mundo comentando que tem sido feito. Né? Parabéns mais uma vez ao Painel Logístico, que é hoje o maior fomentador da mídia logística, dos eventos logísticos, do maior workshop itinerante da logística brasileira. Obrigado, David, que está aqui hoje com a gente, por tudo que você tem feito pela logística e o painel logístico também. Agradecer aos nossos parceiros, apoiadores e patrocinadores que acreditaram e continuam acreditando nesse trabalho que a gente vem fazendo. A divisão logística do Grupo GPS, o maior grupo multisserviço do Brasil. A Logs, uma das marcas da divisão logística do Grupo GPS, a Binswanger, a Comblift, a Softrack e a W3. Gente, é isso. Hoje, em especial aqui, hoje eu tava até com medo desse podcast. Confesso pra você, falei, David, eu preciso me preparar, que eu tô com 2 grandes nomes aí de peso da logística. Brincadeira dele, brincadeira. Obrigado pela presença de vocês. Bruno e Tenani, né? Marco Tenani, então só o pessoal saber, Tenani. Obrigado, viu? Eu que agradeço Também agradeço a participação. Eu que agradeço também, um prazer estar aqui com você, Karina, com você, André, prazer e com também. meu amigo aqui, Bruno, vou falar que já é meu amigo. Obrigado. É isso. Obrigado, minha Legal. parceira de bancada, Ana Karina. Obrigada. Bora para mais essa conversa super rica que a gente tem pouco tempo perto daquilo tudo que a gente tem que falar. Eu vou começar a apresentar você, Tenani. Por favor. Para quem não ainda te conhece, Tenani com mais quase 25 anos, né? Ou mais de 25. Um pouquinho mais. Mais de 25 anos de experiência em supply chain, nas áreas de operação logística, planejamento e distribuição, transporte, com atuação em operadores logísticos e empresas do segmento varejo alimentar e têxtil. Atualmente ocupa a posição de diretor de logística e distribuição no GPA, Grupo Pão de Açúcar. Responsável por garantir o manuseio e transporte dos mais de 15 mil produtos para as lojas físicas e e-commerce. E aí tem um MBA em gestão empresarial e formação em engenharia mecânica. Mais um engenheiro dando que falar em outras posições que não a engenharia, se bem que a engenharia está em tudo, né? É isso aí. Parabéns. Obrigado. Essa mini bio aí. Muito obrigado. Conversar com você. Prazer é meu. Bola contigo. Agora é o Bruno Tonon, né? Até comentei com ele que ele é um jovem logístico, né? 15 anos de experiência. Porque geralmente quem vem aqui tem 25, mais de 30 anos, né? E assim, eu vejo isso muito de forma positiva, porque você já trabalhou em grandes empresas, né? Operadores logísticos, indústria, tanto na área alimentícia, né? Isso. Linha branca, e aí você hoje está na Syngenta e na parte de sementes, né? Você trabalhou na outra divisão também, que era só Syngenta, né? Eu digo hoje que eu passei basicamente quase todos os segmentos aí do mercado. Eu passei por retail, atendi o Pão de Açúcar também, como na Whirlpool, na época, como customer, eu ia bastante lá, inclusive, discutir alguns temas. E, de fato, tenho uma carreira bem sólida voltada em logística. Legal. E você tem formação em tecnologia da informação, né? Que Exatamente. Não tem muito a ver Mas é isso, a gente tem percebido que é engenheiro e formação em TI, tá muito nesses cargos TI de gestão, né? em logística. Ajuda, né? Ajuda muito. Para mim, assim, abrir o horizonte, porque no fim, logística você tem que pensar logicamente rápido. Eu acho que combinou no fim ali. Me ajudou em muitos projetos logísticos ao longo da minha jornada. Legal. E a manipulação, né, dos dados, manipulação, entendimento, transformação dos dados também. Sim, com certeza. Pô, vamos lá então. A gente apresentou, Ana, mas eu queria que cada um de vocês enriquecesse essa trajetória profissional de vocês. Contando aí do jeito de cada um aí, como que foi essa trajetória. Eu sei que é uma trajetória de mais de 25 anos, 15 anos, mas se vocês tentassem resumir ao máximo como foi essa trajetória profissional de vocês. Bem, eu posso começar, Bruno? Fica à O vontade. Bruno é mais velho, né? É isso aí. Os mais velhos falam primeiro. Muito bom. Bom, o senhor pode começar, né? Bem, acho que faltou aí as coisas mais importantes. Eu sou casado com a Luciana, pai do Enzo e do Henrique. Isso para mim é o mais importante, a minha base, enfim.
Eu acho que você já falou tudo, né? Eu comecei muito jovem na área de logística e distribuição, em 1994, com 19 anos, né? E estou nessa área até hoje, aí passaram-se os 28, 25 anos alto, 28, 29 anos dessa trajetória. Passei por ótimas empresas, tive ótimos gestores, pessoas que me deram muita oportunidade, e aí fui estudando e trabalhando, e cá estou, né? Metade da minha carreira foi em operadores logísticos, grandes operadores logísticos, e metade do varejo, área que eu sou apaixonado. Moro no interior de São Paulo, sou corintiano. Uma curiosidade legal. E você, Bruno? E você, Bruno? E é por aí, é mais ou menos por aí. Legal, parabéns, professor. Obrigado. Bruno, e aí, contigo? Bom, eu tenho 15 anos em logística, efetivamente, não nasci na logística, estava me formando em tecnologia da informática lá em Jundiaí e fui parar na logística por um acaso. Um amigo meu trabalhava na DHL e falou, bom, tem uma posição aqui de auxiliar de armazém na época e eu aceitei o desafio, estava finalizando minha faculdade, queria ficar livre da dependência dos meus pais e fui para trabalhar num terceiro turno como auxiliar de armazém, auxiliar de inventário ali, de fato contando estoque, pondo a mão na massa. E ali eu vi que eu me apaixonei por aquilo, eu vi como que era uma operação logística e a DHL em si para mim foi uma escola, literalmente. Eu acho que eu não podia ter lugar melhor para começar. E dali eu fui evoluindo, então na própria DHL eu dei um próximo passo como assistente, dali eu fui para a Bung como analista, da Bung eu fui para o Whirlpool também como analista, algumas decisões... Você teve uma ascensão muito rápida, isso que, né? Sim, e teve algumas decisões também difíceis ali no meio do caminho, que, por exemplo, quando eu fui para o Whirlpool, eu não tinha nenhuma vantagem nem de cargo, nem de salário, mas eu queria me desafiar aprendendo algo novo, então também sempre me impulsionei por também sair da minha zona de conforto. Da Whirlpool, ali eu tive alguns crescimentos dentro da Whirlpool até chegar a coordenador de roteirização, e depois eu tive a oportunidade de passar pela Monsanto, que agora é Bayer, né, que foi adquirida pela Bayer, já no agronegócio, que era algo que eu também queria aprender e entrar nesse mundo do agro. E do agro ali para frente, onde eu construí minha carreira ali, pelo menos nos últimos 9 anos, passando por Bayer, Monsanto, Longping, que é outra que está entrando no mercado brasileiro, e agora na Syngenta ali com a parte de sementes. Hoje a logística da Syngenta fica na minha gestão. Cara, a gente acabou de receber uma pergunta de um parceiro nosso aqui, se o agro é pop. E o agro é todo. Eu sou suspeito para falar, mas eu digo que o agro, para quem gosta de logística, é um ambiente amplo, que ainda tem muito a ser explorado e bem desafiador. Então, eu acho que temos muito a evoluir no agro como logística, como logísticos que somos. Entrando nesse ponto que você trouxe agora, sobre evolução, né? A gente tem discutido muito aqui com os nossos convidados sobre evolução, né? A tecnologia está evoluindo, deixando as coisas mais rápidas e tal. E a gente vê muitas vezes a tecnologia aí à disposição, mas a empresa brasileira ainda com dificuldades orçamentárias para aplicar tecnologias que fogem, obviamente, dessas tecnologias padrão, WMS, de gestão do dia a dia, né? O que vocês têm, Tirani, você que tem aí muito mais idade do que o Bruno, a falar dessa evolução, e eu queria a opinião de vocês, por que algumas tecnologias têm realmente essa dificuldade, visto que elas lá na frente têm comprovadamente apresentam ganho de eficiência, produtividade e se pagam, né? Eu dividiria em duas partes, né? A gente, e depois eu até vou falar assim mais ou menos onde a gente vai chegar nessa linha do tempo, pelo menos na minha humilde visão. O que acontece, né? A gente tem ainda no varejo, em outras áreas também, uma mão de obra relativamente barata no que tange assim ao chão de fábrica, não é nenhuma maneira pejorativa de dizer, mas assim, no chão de fábrica. E os investimentos, visto que tem muita coisa que vem importada ainda, com matéria-prima importada, isso fica um pouco caro. Num país, de uma certa maneira, inseguro,
os retornos têm que ser cada vez mais rápidos. Então, você não consegue, muitas vezes, fazer um projeto com retorno de 10 anos e tudo mais. Então, você tem que fazer, muitas vezes, projetos com retorno muito rápido. Isso inviabiliza o investimento. Por outro lado, o que eu acho que eu estou vendo isso acontecer? O turnover em algumas operações e o absenteísmo está cada vez mais alto. Não porque a gente já virou um país rico e a mão de obra é muito cara e tem excesso de oferta de emprego, mas porque uma parte desse grupo preza um pouco mais por qualidade de vida e não se sujeita tanto a alguns tipos de trabalho. Não que sejam trabalhos indignos ou trabalho ruim, são trabalhos bons, você tem chance de fazer uma carreira e tudo mais. E às vezes o jovem não consegue muitas vezes enxergar isso, de novo, não é um preconceito, ou A ou B, não tem nada a ver com isso, mas a gente enxerga que às vezes a pessoa não quer começar como um auxiliar de armazém, como o meu amigo aqui começou e fez uma carreira bonita. Até então, porque não dá para fazer home office como auxiliar de armazém. Isso. Exatamente. Então, o que eu vejo que vai acontecer? Nós vamos ir para um nível de automação, muitas vezes independente do retorno, e sim por uma necessidade de continuidade do negócio e falta de mão de obra. E não necessariamente pelo payback, um ROI calculado na vírgula como retorno. Essa é a minha visão. Pô, muito legal, muito legal. E eu concordo 100% com o ponto de vista do Tenani. Eu acho que hoje ainda temos o desafio de justificar projetos. Eu acho que isso é um grande ponto. Principalmente quando a gente fala de mão de obra de um armazém ou de um próprio caminhoneiro, que a gente sabe que hoje não são profissões que são valorizadas, porém talvez não seja a remuneração dos sonhos. E vai faltar mão de obra para caminhoneiro também, né? Vai faltar mão de obra. Então hoje um dos desafios grandes que a gente tem, por exemplo, é caminhoneiro. A gente sabe que ao longo do tempo vai faltar caminhoneiro. Já está acontecendo? Já. Já tem. Tem empresas de transporte que hoje relatam que eles têm caminhão, mas não tem quem pôr para dirigir, e tem essa questão do turnover entre eles. Então, transportador A paga um pouco mais que o B, eles trocam muito, então tem essa falta, a gente já sente isso. Acaba perdendo aprendizado, que eu acho que também muita tecnologia, apesar de ter a tecnologia, depende também dessa mão de obra. Porque não dá para ficar só na tecnologia, tem que ter a inteligência humana também, né? Exatamente. E aí você se perde nesse avanço rápido que poderia estar acontecendo. Então, daí fica um pouco para trás. E como lidar com isso, Tenani? Acho que com a mão de obra, o que a gente entende que pode ser um bom caminho coisas que a gente chama de ENPS, a parte de relação e o bem-estar do colaborador, de engajar ele dentro do ambiente onde você está, a empresa com um bom ambiente para ele trabalhar. Obviamente, às vezes a gente pensa que é só salário que a gente quer, mas não é. A gente fez uma pesquisa recente. Então, respeitar bem os turnos de trabalho, tentar buscar isso, às vezes é difícil por uma flutuação de demanda, e tentar pagar, às vezes, por produtividade também, porque essas pessoas, elas, às vezes, uma diferença salarial dentro da jornada de trabalho dele, por mérito próprio, ou seja, ele não precisa fazer hora extra para ganhar como se estivesse fazendo hora extra, desde que ele produza dentro da jornada de trabalho dele a mesma coisa, isso pode ser um fator diferencial. E outras coisas, plano de carreira, porque quando a gente faz a pesquisa, existe uma ambição boa quase todos os colaboradores de crescer, de aprendizado e crescimento. Isso a gente vê lá na empresa, a gente tem trilhas de treinamento e de carreira muito bem definidas. Se a gente conseguir fazer isso, a gente mitiga bastante esse turnover elevado. Nossa, muito bem dito, Tenani. Fica a dica aí, né, para quem é dono de empresa, né? Questão de mão de obra. Que a minha parceira de bancada, que a Ana gosta, né, que é a carreira na logística, porque até conversando com a Adriana Venâncio, eu falei, poxa vida, quem que hoje termina lá o terceiro colegial, não sei se ainda mais é terceiro colegial, fala assim, vou trabalhar em logística. Né? Olha, pouca gente. Acaba entrando de algumas maneiras, né? E depois vem tudo que a logística pode trazer, né, de crescimento. O Bruno é um exemplo, né? Eu falo por mim. Ele é um exemplo, um amigo, quando eu né? estava na faculdade e me perguntasse se você quer trabalhar com logística, eu não sabia nem o que era logística. Eu comecei a trabalhar com logística por um acaso e me apaixonei e fiquei. Mas eu diria que boa parte de quem começa na logística de baixo uma situação de que ou precisa, ou vê uma oportunidade, ou
está ali para operacionalizar. E aí eu acho que casa muito com o ponto do Tenani. Eu acho que as empresas também têm que dar a oportunidade de ter um plano de carreira bem construído, principalmente para o jovem hoje. A gente sabe que a geração nova é mais imediatista. Então, se ele não tem um horizonte de futuro, ele muda. Eu acho que é isso que a gente tem que reaprender agora com essa nova geração. E é interessante, porque a gente fala de um segmento que é responsável por 14% do PIB brasileiro. Como que movimenta todas as riquezas, né? Esse cuidado realmente de mostrar como oportunidade de carreira. E daí a gente fala ainda de uma situação no país. Você tem uma dificuldade de contratar, às vezes, e pagar melhor, né? Então as pessoas têm que começar de baixo. Se elas não vislumbram uma continuidade, não tem como mesmo, né? Elas vão pro que paga R$100 a mais e não crescem, não se desenvolvem, né? Mas eu acho que essa parte aí, o caso do Bruno, talvez o meu caso, e no varejo isso é muito, muito claro, principalmente as pessoas que trabalham em loja ou no centro de distribuição, eu vejo muita gente que cresceu da base. Não é incomum você ter gerentes, até diretores que começaram separando mercadoria. Então, o que eu quero dizer? A logística dá muita oportunidade. Muita oportunidade, tanto a logística quanto o varejo. Casos como bacanas, assim como o do Bruno, eu vejo todos os dias. Isso eu acho muito legal. A maioria das pessoas aqui também que vieram aqui, Tenani, começaram realmente ali de baixo e cresceram rápido, né? Todo mundo bem jovem. Por isso que eu chamei ele de jovem logístico. E eu acho que esse ponto do Tenani, eu acho que a oportunidade dentro de logística vem porque é uma área muito técnica, se a gente olhar, aprender operação. Vou trabalhar com operação de transporte. O cara que está lá, ele tem o conhecimento, tem a oportunidade de crescer ali dentro, na minha visão, para tocar uma operação mesmo, entender ali do negócio, definir uma estratégia, se ele passou por isso, passou por essa vivência, é enriquecedor ali para ele conseguir construir aquilo ali dentro. É isso. E a questão do estudo também, né? Que eu vejo que você se dedicou a isso também, né? Isso acho que vem agregar também, né? Uma coisa agrega na outra. Então, assim, comecei como auxiliar. Se eu ficasse parado, talvez eu não tivesse tido as oportunidades que as empresas foram me dando. Então, também tem o lado de ter vontade de ir atrás e se desenvolver como profissional também. O Tenani, quando estava se apresentando, você falou uma coisa, tive bons gestores. Né? Sim. Isso é tão importante, né, Tenani? Sim. E ainda você fala assim, eu não sou de logística, né? Sou de marketing, mas tenho vivenciado logística nesses últimos 2 anos. Como que você enxerga, né, até o pessoal que está nos ouvindo, essa gestão dentro de um cenário, não vou falar caótico, porque ele é um caos organizado, né? Que você vê valor de dinâmicas de gestão para esse desenvolvimento, para que fazem efeito realmente em segurar time? Eu tive ótimos líderes, e os que mais... primeira coisa que eu acho que me chamava a atenção, primeiro para quem é muito jovem, como eu era, quando eu comecei, é ter um líder próximo. Um líder próximo. Eu tive um líder, Ronaldo Marques, espero que ele esteja ouvindo aí. Ronaldo Marques de Souza, foi o meu primeiro líder assim, inspirador. Eu comecei como estagiário, ele liderou, ele já era uma pessoa sênior em termos de carreira. E sou muito grato porque primeiro ele me ajudou com os meus soft skills, né? Então ele tinha uma certa paciência, porque eu era talvez uma pessoa com bastante recurso técnico, mas era um fio desencapado. Então ele me ajudou muito na parte de soft skills, como se relacionar, e teve paciência. Então acho que assim, um ponto era ter um pouco de paciência para uma pessoa que queria mudar o mundo com muitas coisas e tudo mais, e foi me conduzindo o caminho. Outra coisa que eu acho super importante no ambiente de logística é você não ser tão... Ser um pouco passional é importante, porque você tem que ter a logística, às vezes você tem que bater o bumbo e tudo mais, mas tomar cuidado com esse excesso de não ser mais equilibrado, e tomar cuidado com esse excesso de paixão em alguns momentos, tanto para o bem quanto para o mal, porque a logística, muitas vezes você passa por uma sazonalidade, com zero ruído, todo mundo te aplaude, você vira
a pessoa super feliz. Às vezes é melhor nem te aplaudir, porque o silêncio já é um elogio para a logística. O silêncio é um elogio, né? Silêncio é um elogio. Se ninguém está falando nada, é porque é bom. O silêncio às vezes já é um elogio para a logística, mas aí quando você tem alguma crise, uma crise de abastecimento e tudo mais, se você não tem o líder mantendo a calma e conduzindo, isso pode ser um problema danoso. E crises a gente passa constantemente, ou porque você tem algum problema externo que te afeta, no agronegócio acho que isso é até mais forte, ou por crises internas mesmo, de abastecimento, sazonalidade não prevista, enfim. Eu acho que é mais ou menos por aí. Muito legal. Ô Bruno, a gente na divisão logística tem alguns clientes agro, né? Segmento agro. Mas é curioso para mim. Eu queria que você contasse um pouco dos desafios da logística, já que o Ternani trouxe um pouco disso agora, que você contasse um pouco dos desafios, cara, que é gerir ou atuar dentro de uma logística agro. Eu acho que a logística agro, ela é no ambiente aberto, né? Então, assim, a gente não tem uma fábrica. A nossa fábrica é o campo. Então, assim, o dia que chove impacta, o dia que faz sol demais vai impactar, a demanda de outro tipo de caminhão vai impactar. Então, quando a gente olha, assim, o principal desafio do agro é a natureza. Vídeo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, é algo que a gente não tem controle. Mas a gente tem que ter preparado com... Igual o Ternani falou, a gente tem que ter a calma, acho que tem que ter um time experiente para que mantenha a calma nessas situações que saem do nosso controle e que a gente consiga otimizar. Por quê? Estamos com a chuva no Rio Grande do Sul. Com toda certeza vai impactar alguma coisa agora na entrega lá na região que o forte do plantio vai ser agora nos próximos meses. A gente não tem controle nenhuma dessa situação, mas a gente tem que estar preparado para quando o estado se recuperar, tá com a semente no momento certo, no local certo e pronto para entregar o mais rápido possível para que o pessoal lá vocês vão ter uma função fundamental aí, né? Um desafio, né? Exatamente. Então, são esses tipos de desafios que eu falo que o agro traz para a gente e que, de certa forma, são incontroláveis, porque os outros desafios, questão de abastecimento, greve de caminhoneiro, o que vem, eu acho que é contornável, a gente sabe que tem hora para acabar, não vai perdurar ao longo do tempo. Agora, natureza a gente não controla. Mas a parte de transportes, né, com certeza, armazéns, curiosidade, como que é? Armazém de sementes. Você fez um projeto novo, né? Eu Sim. acompanhei uma palestra sua, eu achei muito legal, porque é um projeto inovador, né? Pelo que eu entendi, em agronegócio, né? Sim, ele não é inovador. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu acho que desafio da semente. Acho que o pessoal não tem muito conhecimento, mas a semente ela é um ser vivo. Então, ela tem que ficar, por exemplo, num ambiente climatizado até o momento do plantio. Então, a gente tem que controlar a temperatura, umidade, para que não venha praga, que não... Então, tem um controle forte sobre a semente, também do ponto de vista de legislação, como que é feita essa distribuição. Então, isso em si já é um trabalho com bem remédio? grande. Logística de medicamento, ou um pouco não menos? chega a ser tão restrito, mas tem bastante restrição do mapa, bastante particularidade para que você possa transferir de um estado para o outro. Boa. Exatamente. E a questão da climatização, porque a semente ela estraga muito rápido se ela não estiver no armazém climatizado. Então, você só entrando, que isso para mim é bem curioso, assim. Eu já estou preparando uma pergunta que é como faz gestão de inventário de sementes, assim. Mas como que, por exemplo, a gente vê no armazém ali, tem o cara que entra hoje e amanhã ele está atuando já Sim. no armazém para pneus, né? Mas eu estou falando com um ser vivo, que você mencionou. Tem um cuidado saúde, um cuidado técnico Sim. muito profundo, né? Então, a mão de obra desse armazém, ela é uma mão de obra super especializada. A gente tem, hoje a gente trabalha com times especializados no ramo, no segmento, então nossos parceiros de negócio, eles são especialistas em armazém refrigerado, já trabalham com sementes, têm conhecimento, mas a mão de obra em si, no chão do armazém, teoricamente, ela é idêntica a qualquer outra operação. Então, você vai ter um conferente, você vai ter operador de empilhadeira. A movimentação em si não tem tanto impacto. É mais a questão do ambiente que a semente se encontra mesmo, que a gente tem que ter controle muito rígido. Tem algum profissional específico que controla essa temperatura, que faz monitoramento? Como que é? Tem times de qualidade, geralmente, na empresa, que fazem o acompanhamento, e a gente de logística faz um acompanhamento muito próximo com os parceiros de negócio e também nos armazéns próprios internos, para que a gente tenha esse range de temperatura e umidade. Então, só a título de curiosidade,
o range ideal de semente, eu tenho que manter uma umidade de 50% a 55% e uma temperatura de 9 a 13 graus ali dentro do armazém para que a semente fique numa situação ótima. E como você faz a gestão de inventário? Inventário, eu diria que não tem muita diferença, não tem segredo. Basicamente nós temos lá, trabalha com WMS, padrão, básico. Mas vocês contam a quantidade de sementes? Não, é sacaria. É sacaria. Geralmente sacaria de 60 mil sementes. Tem uma ideia de quanto dentro daquele peso tem de semente? Exatamente. Então, você tem sacarias com 60 mil sementes, em média. Dentro dos armazéns, é um saco parecido com um saco de semente, compõe um pallet com em média de 55 sacos por pallet, então o inventário é feito por posição pallet, não tem muito segredo, é muito parecido com os outros negócios. Entendi. E aí fala desse projeto inovador. Nossa, eu achei muito legal. Eu Eu não consegui acompanhar tudo, mas eu já achei assim... Não, assim, não é nenhuma inovação. Ou não é inovador, mas é Ou para o você está sendo agronegócio. humilde. Pro é inovador negócio, para o sim. agronegócio. É eu e isso. meu time, né? Estou sendo humilde aqui. Eu tive a oportunidade de passar por 3 sementeiras grandes e o que eu via, tá? A gente trabalha muito com carreta, veículo perfil grande. Ninguém usava caminhão pequeno. Eu sempre trouxe isso muito na minha cabeça. Falei, bom, estamos perdendo dinheiro aqui, estamos perdendo oportunidade, estamos gastando mais CO2. E aí, esse ano, com o meu time, nós sentamos. Aí teve uma participação muito forte também do meu time me ajudar nesse estudo, que foi entender Vamos tomar um pouquinho. qual o perfil de cargas que eu poderia, por exemplo, colocar numa Fiorino. Aí a gente chegou à conclusão que a gente tinha 8% das nossas cargas que estavam saindo em carretas com perfil de Fiorino. 8% das cargas. E isso dava uma possibilidade de comparar também um veículo com o outro. Só de CO2, a redução da carreta para Fiorino, levando essas sementes, de 87% de redução de CO2. A gente falou que tem uma oportunidade. E aí esse ano a gente está fazendo um piloto, por enquanto é um piloto ainda, poucos veículos, são três Fiorinos só, que a gente faz a distribuição de sementes a título de teste agora nas Fiorinos para ver como se comporta. Para o agricultor. Para o agricultor. Chegou mais rápido, para então. Revenda. Chegou até mais rápido Sim. também, né? A título de velocidade, de agilidade de entrega, tudo a gente está vendo melhora, ponto de vista de sustentabilidade. Então, tudo leva a crer que a gente vai expandir esse projeto aí nos próximos anos. Então, como eu falei, não é algo inovador, mas que para o agronegócio não era praticado. E aí a gente está olhando com esse viés. Mas se você não tivesse essa visão, hoje a operação não estaria assim, né? E exatamente, mas o ponto sempre tem alguém falando, vamos colocar veículo elétrico, vamos colocar não sei o quê. A gente fala, vamos distribuir como questão da infraestrutura, né? Infraestrutura brasileira, eu vou ter caminhão elétrico? Eu estou muito distante disso. Aqui na Europa, até mesmo o veículo a gás. O caminhão tem que ficar 2 horas parado num posto para abastecer, e se for para o Mato Grosso, por exemplo, não tem posto com gás para abastecer o caminhão. Então a gente falou, não adianta, não casa neste momento, pelo menos com o nosso negócio. Vamos pensar diferente? Aí veio a situação das Fiorinos para que a gente pudesse Às vezes é uma mudança de comportamento que você não tem que muda tudo, né? Sim. Muda tudo. Ó, Terani, eu vou contar um negócio aqui. Eu venho do varejo, né? Eu sempre fui do trade marketing, na verdade. Paixão, né? Eu acho que é 2 coisas que... O varejo é apaixonante a logística é apaixonante. Você tá com 2 grandes paixões. Eu gosto. Aí. O varejo, Terani, ele sofre... Sofre não, ele passa, né? O tempo todo por uma pressão de custos, né? As margens do varejo são apertadas e você tá, a marca varejo como um todo, em busca o tempo todo de uma, a gente fala do shopper experience, né? A experiência ali de compra do consumidor e tal. Ele sabe todos os termos. Para essa, inclusive o GPA foi meu cliente, toda a parte de marcas exclusivas do legal. É uma fortaleza. É uma fortaleza. A gente sabe que produto na gôndola não vende. Então, produto na gôndola precisa da logística ali, distribuição. Como que dentro desse cenário logístico, pressionado o tempo todo, né? Pela redução de custos, né? Você consegue atuar de modo a garantir que você faz parte dessa cadeia toda, uma experiência melhor pro shopper do Pão de Açúcar, no caso. Tá. Ou do Grupo Pão de Açúcar. Acho que, na verdade, você perguntou, só para ver se eu entendi bem, um pouco também até
se tem um trade-off, como consigo atender bem os clientes no final com margens apertadas e o custo sempre sendo pressionado pelo custo, se isso não impacta de alguma maneira no nível de serviço nosso. A logística ela é fundamental Sim. para isso. Um produto que não está na gôndola não vende, né? Sim. Eu vou falar um ponto assim, não necessariamente só do GPA, mas do GPA também. Mas o que eu tenho visto no varejo como um todo, em alguns players, grandes players do varejo, que a gente vai ter que ficar buscando redução de despesa é importante, sempre vai ter alguma maneira de você reduzir despesa, de você melhorar processo, enfim, melhoria contínua, Lean, todas essas coisas. Só que eu entendo que a gente está chegando agora num momento que é importante a gente gerar algumas receitas na própria logística dentro do varejo. A gente já faz isso, o varejo já faz isso, mas será que a gente faz com todo o potencial? Eu tenho várias cargas andando agora para diversos lugares para fazer entrega. E eu tenho esse retorno já pago numa fração para o transportador. Meu desafio é voltar com esse retorno cheio, por exemplo, prestando serviço para alguém. E aí eu gero receita. A gente fala de backhaul e tudo mais, alguns falam de colaboração, frete colaborativo ou atividades nesse sentido. Então hoje eu acho que a gente tem que não pensar em custo por si só e pensar nesse custo como que eu gero receita. Então eu costumo falar lá internamente, eu gasto 1.000. Se eu gastar 2.000 e voltar 1.500 de retorno, eu estou fazendo lucro. O que você não pode fazer é prestar algum serviço que você gere prejuízo, porque senão aí a bola de neve vai aumentando. Quanto mais serviço eu presto, mais prejuízo eu tenho. Então, o que eu vejo, resumindo, para prestar um bom nível de serviço e ter o produto na gôndola e tudo mais, na agilidade que a gente precisa, ou fazer a entrega na última milha e tudo mais, a gente também tem que buscar algumas fontes de receita dentro da própria logística, seja no varejo ou em outras áreas. É tenso. A sua gestão, porque você trabalha imagino, com muitos parceiros. Né? Sim, nós temos muitos parceiros, a gente tem pequenos parceiros, transportadores que começaram dentro lá da empresa. Estou falando de transportes, mas tem outros parceiros e que tem a frota toda desse transportador são 3 veículos. A gente tem uma responsabilidade de ajudar ele até gerir o negócio dele. E a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível. E e-commerce também é tudo, né? E e-commerce também. Hoje a gente tem já faz um tempo o James Delivery, né, que é a nossa plataforma, onde o motoboy se loga na nossa plataforma para fazer as entregas. Então a gente tem vários parceiros aí que a gente trabalha para fazer a última milha, principalmente. A gente tem mais ou menos 300 lojas que a gente faz o ship from store. A gente faz o picking na loja para sair para fazer a entrega. Então, a gente tem uma complexidade grande. É difícil, mas eu acho que o resumo de tudo isso, eu já falei, não quero ser redundante, se ficar pensando só na despesa pela despesa, acho que a gente está chegando em alguns limites. Então, eu tenho que, com a mesma despesa, como que eu faço para gerar receitas? É isso que eu acho que o varejo está fazendo e vai continuar fazendo. A gente, dentro da prestação de serviço, aqui eu queria ouvir de vocês mesmo, né? Existe impressão de todos os lados, né? E a gente está falando de uma operação que é vital para todo tipo de negócio. A logística, ela é vital. Né? E daí a gente entende essa pressão que vem na hora da contratação de um terceirizado, de um prestador de serviços, né? Pela redução de custos ou até mesmo pela geração de valor, mas com baixo custo. E o prestador de serviço, às vezes, querendo prestar um serviço bom, mas também pressionado pelo concorrente que aceita, muitas vezes, aquele preço. Né? Mas ele quer gerar valor, porque ele quer gerar relação, né? durante um longo tempo. Né? Essa dinâmica de vocês, eu falo muito que é uma técnica de varejo, do JBP, né? Do Joint Business Plan, que é uma dinâmica genial para a construção, né? de indústria e varejo. Como que vocês enxergam assim, né, de operadores e embarcadores, né, no caso, essa relação poderia se aproximar? Como que vocês enxergam? O que vocês gostariam, né, de quem presta serviço, não só a questão de preço? Né? Eu acho que tem um ponto que daí casa muito com o que o Tenani falou, que eu também acho que os transportadores,
eles têm que começar a pensar um pouquinho fora da caixa também, de eles tentarem achar soluções, por exemplo, de propor, por exemplo, eu estou atendendo o GPA e a Syngenta aqui. Eles sabem que tem regiões que atendem, eles têm essa visão. Ele pode propor solução em conjunto. Acho que tem esse desafio também do cara que está prestando serviço sair um pouquinho da caixa e não só depender de ideia do embarcador em si. Eu acho que isso é uma uma dica reflexão. importante aí para o mercado, viu, gente? Vamos prestar. É uma reflexão que eu trago, porque no fim a gente como indústria, a gente não consegue ter a visão do contexto inteiro que ele está tendo. Ele está carregando para 10 caras diferentes. E ali tem oportunidade, se a gente parar para pensar. Então, eu acho que é algo que teria que ver no futuro e rápido. E eu trago também, acho que um case, que eu acho que de e-commerce, que está muito forte hoje, que a gente acaba fazendo e não percebe, que é a questão de trazer receita muito forte. O Mercado Livre, ele fez da logística um negócio, se a gente parar para pensar. Você compra lá, sabendo quanto você vai pagar de frete, você quer receber do dia para a noite, você vai pagar por aquilo. E, com certeza, aquela operação, muito provavelmente, está dando... ou pelo menos no 0 a 0 ou algum lucro. Então, também é algo que faz a gente refletir, eu quero do dia para a noite, mas se eu quero do dia para a noite, será que eu sei o que eu estou pagando por aquilo, fica uma relação honesta com o consumidor e rentável para o negócio como um todo? Então, é algo que eu acho que no futuro, já está acontecendo, mas eu acho que no futuro tende a potencializar. Até porque a gente vê que não é mais sustentável a gente ficar apertando operações logísticas querendo um nível de serviço alto. Não existe, uma coisa não conversa com outra. Exatamente. Eu acho que você falou um tema aí bacana, também concordo bastante com o Bruno, com tudo que foi falado. Eu acho que essa parte de rentabilização pode vir do que você falou. Tá distante o fornecedor e o varejo? Eu acho que não está distante, mas também não está próximo como deveria essas relações. Então, quando eu falo de gerar receitas, eu gostaria de ser muito mais ágil na descarga de um grande fornecedor no meu centro de distribuição. Eu preciso trabalhar para isso. E quando eu for muito ágil, fazendo um trabalho em conjunto, seja pelo nível de paletização ou por algum processo que eu consiga descarregar muito rápido, certamente eu ajudo ele a ganhar alguma despesa, reduzir algum custo, se eu for ágil na minha cadeia. Mas tem ações que ele precisa fazer para eu também ser ágil. Então, se a gente se aproximasse e dividisse o ganho, vamos fazer um projeto juntos, vamos dividir, eu gero novas receitas e ele também reduz custo. Esse tipo de coisa eu acho que é super possível. Está faltando um pouco mais de empenho, inclusive no meu caso ali na empresa onde eu estou, a gente quer trabalhar assim, mas eu acho que é um pouco ainda um ponto que ainda falta um pouco isso no varejo como um todo, em todo lugar que eu passei, infelizmente isso eu não consegui implantar como deveria, talvez seja aí... Exemplo disso é o frete colaborativo, né, que ajudaria a gente muito. Estava conversando. Nossa, eu achei uma ideia, assim, sensacional. E a gente fala de frete colaborativo e às vezes a gente tem até... E eu confesso que eu também tenho, talvez, é simples. E às vezes a gente tem um pouco de preconceito. Você pega para um varejista, se for falar para as pessoas assim, você vai para uma região e você pode ir na mesma carga dividida com seu arquirrival, será que eu vou? Eu falo assim, mas o cara vai saber o preço da minha nota fiscal. Mas pode, eu não sei... E é verdade, assim, mas a gente ainda está um passo atrás de algumas coisas. Eu diria que não é só para o varejo, é geral essa questão. Essa cisma, né? Exatamente. Eu acho assim, se tem compatibilidade, por que não, né? Sim, seria ótimo. Né? Seria esse o critério, na minha visão. Alguém deve ter feito algum cálculo, depois eu vou pegar algum estudo aí, se pegar todos os caminhões ou a frota ou a capacidade não usada e instalada e você juntasse tudo para trabalhar em 80%, 90%, reduziria muito CO2, reduziria muito... Todo mundo ganha, né? E todo mundo ia ganhar. Sem dúvida. Eu vejo muito, lógico que a gente traz sempre para aquilo que a gente está fazendo atualmente, a nossa bagagem, né? Eu vejo a relação da indústria e varejo, daquelas que sabem se relacionar, um grande aprendizado, né? Eu estou falando com foco no varejo, com foco em sellout, mas um grande aprendizado para a relação como um todo, né? De qualquer tipo de prestador de serviço, com quem está contratando, que é essa busca pela proximidade, né? Porque é uma relação de interdependência, né? Eu entendo dessa forma. Concordo. Eu concordo. E trazendo, acho que um pouco do seu gancho, Tenani, eu acho que o que falta ainda para isso também, eu acho que
operador logístico, quem presta o serviço mesmo, tem que chamar a indústria, tem que trazer o varejo e também transmitir a confiança de que ele execute isso de forma a não gerar prejuízo. Boa. Eu acho que Concordo. eu acho que também falta um pouquinho desse lado. Porque chegar um operador logístico e falar, pô, vou montar um CD aqui, vou ter uma operação de transporte especializada, nem que a operação dele, ele pode cobrar um pouco a mais, ele dilua o custo de todo mundo, ele apresente segurança no processo de que um não vai saber o preço do outro ou coisa nesse sentido, é um ganho geral, se a gente pensar. Sim. Só que eu acho que ninguém, pelo menos para mim, nas operações que eu passei, não vi interesse também da outra ponta de montar uma de fazer, né? Isso que operação intriga, dessa. né? Em tese não é. O problema, acho que tem a parte... Ouvir um pouco mais o próximo, né? No varejo tem o promotor compartilhado, né? Tem. Trabalha para vários. Já tem algumas coisas que você vai pensar, assim, por que eu não faço isso se tudo basicamente está exposto? A gente no varejo sabe tudo do concorrente, o concorrente sabe, as nossas lojas estão abertas, é só ir lá, é só ir na gôndola. Então, mas é engraçado, bom ponto para pensar. Foi para você, Bruno, que eu fico sempre curioso, assim, né? Para pessoas que têm uma história como a de vocês, você já vai pensando, entendeu? Nesses 15 anos, assim, fala de um desafio, um grande desafio que você teve na logística, seja na sua empresa atual ou em alguma outra. Conquistas, como que você né? resolveu, né? Qual o resultado que você chegou, qual foi a conquista atingida? Olha, história que você tem orgulho, assim, de contar. Assim, eu acho que em operação em si eu não tenho... Eu diria que desafios acontecem e são muito semelhantes. Eu acho que, para mim, assim, muito marcante na minha carreira como logística foi na época da greve, que a gente teve ali em 2018. 2018. Foi um desafio muito grande gerenciar com expectativa de um time comercial na época, com operação de produção, porque também tinha uma demanda de produção na época. Eu estava, acho que na Monsanto que eu estava, e tinha que tirar a milha do campo, toda a operação parada, e você está preparado para aquilo. Aquilo para mim foi, eu diria que foi, acho que assim, eu nunca vivenciei um contexto daquele, espero não viver de novo uma greve daquela, porque foi algo que me tirou muito da zona de conforto. Mas na minha carreira, eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Para mim, o principal chave de virada, eu acho que foi minha primeira liderança, que eu acho que foi meu grande desafio, quando eu tive a oportunidade de virar líder, que eu tive que parar de executar e pensar. Eu acho que isso foi minha chave ali, que eu entendi que não basta executar, você tem que também ser psicólogo, ser estrategista. É uma delícia, né? Mexer com pessoas, né? Evoluir no network. Então, eu vi que, no fim, dentro da logística também são pessoas. E quanto mais a gente aprende a lidar com pessoas, mais sucesso a gente tem. Isso, legal. E ainda num ambiente tenso, né? Às vezes, nervoso. É o que o Terani trouxe também, né? Sobre a gestão, né? Saber lidar, acho que em tudo na vida, né? Saber lidar com pessoas. Do Tenani, eu tô curiosa para saber como você descobriu a logística. Não sei se você já comentou aqui. Não, mas deixa o Tenani contar. Eu vou falar. Desafio, eu tô curiosa. Eu vou falar as duas coisas, bom. então se vocês me permitirem, o Bruno É que também. ele contou, né? Contou. A primeira parte, então vou de trás para frente. A primeira parte aqui, acho que eu tive 2 desafios grandes e são diferentes, assim, um do outro. Primeiro, eu acho que um super importante, também vou olhar lá para a câmera que você falou, quando eu fui trabalhar no macro atacadista, e eu fui numa mesa do board da companhia, o presidente era o Marcos Ambrosano, uma fera do varejo, foi o Walmart, enfim. E por que para mim foi relevante? Porque eu sempre fui uma pessoa mais chão de fábrica, técnico, enfim, trabalhando liderando o meu time, eu tive que aprender a entender as questões políticas e tal, entender o que as pessoas queriam dizer sem estar dizendo, ou o que estava por trás de cada uma dessas coisas. E o bicho é diferente. Apanhei bastante, aprendi bastante, fiz boas relações, fiz acordos, enfim, mas isso para mim foi fantástico, sentar naquela cadeira e pensar no business e não só em logística. Então, assim, foi desafiador e acho que me fez talvez um profissional melhor.
E o outro foi na época da pandemia, aí eu já estava no Carrefour, foi um desafio tremendo. Então, por causa da famosa sazonalidade não prevista. Você não vendia nada de álcool gel e a partir de um momento zero você tinha o mundo, desse período. CDs trabalhando e tudo mais, muita gente home office, demanda aí foi tudo, demanda de todos os itens, pessoas se estocando e tal. Isso para nós assim foi um desafio gigante. E principalmente cuidando da saúde das pessoas. Como você chega para um colaborador do varejo que ficou trabalhando, é quase assim, ó, a sua vida é menos importante do outro que vai ficar em casa e você tem que vir trabalhar. Não é bem assim, obviamente, porque a gente tomou todos os cuidados, as empresas onde eu passei muito sérias, no Carrefour, muito sério essa questão, cuidamos muito dos colaboradores, mas a gente teve que bater o bumbo porque só nós estávamos abertos. Acho que o agronegócio continuava funcionando, mas só nós, todo mundo fechado. Senão o país parava, né? Foi um grande desafio para mim e deu tudo certo. E voltando, posso terminar aqui a outra parte? Eu tô curiosa. A logística, na verdade, assim, pode ser meio frustrante, mas eu não quis a logística, ela que me escolheu. Porque na verdade eu tinha 19 anos e eu fiz colegial técnico na época, acho que quem é mais velho sabe, tinha os colegiais técnicos em São Paulo, Escola Técnica Federal, Getúlio Vargas. Né? Meu pai, a gente tinha uma situação meio difícil financeiramente, mas meu pai investia nessa parte de estudo e tal, e falou, ó, você vai estudar e vai entrar num colegial técnico, enfim. E eu queria ser técnico em mecânica. E na época DHL, que na verdade era DDF, que foi DDF, Danças Logísticas, DHL, eu falo DHL porque eu passei por todos esses períodos lá, fiquei 11 anos. Me chamou para fazer um estágio, eu passei por um processo seletivo que era um estágio na área de manutenção de empilhadeiras, que era meu sonho trabalhar em manutenção. E meu pai era torneiro mecânico. Foi bom eu perguntar, insistir, era meu sonho. E aí, as outras empresas que eu tinha passado no processo de seletivo para estágio, Magnete Marelli, enfim, outras empresas, já tinha acabado, fechou, eu declinei de algumas vagas e ia começar na DHL. 2 dias antes, a recrutadora me liga e fala, ó, Tenani, o seu estágio de manutenção foi cancelado. Eu falei, pô, e agora? Falei, não tenho emprego, não tenho nada, meu pai, coitado, não pode, é uma ótima pessoa, mas não pode me sustentar, já passei dos 18 anos, falei, pô, ferrou, né? Passei muito por isso também. Aí ela falou, mas eu tenho uma boa notícia para você. Você vai trabalhar, se você quiser, na área de projetos em logística. Nossa. Eu falei, se não tem nada, vai. Vai isso mesmo. E foi ótimo, porque eu aprendi toda a base, né? Então, fiz estágio operacional, estudo de tempos e métodos, processos, projetos, implantação de WMS. Foi maravilhoso, porque eu peguei um momento... importante, né, eu peguei projetos, um momento né? que estava realmente começando a falar de logística. A gente falava muito em depósito ainda. Então, para mim foi assim, me encontrei. Isso foi em 94 para 95. Foi bastante tempo. Não, pouco tempo. Pouco tempo. Essa mudança de conceito, né? Teve essa mudança de conceito. Já estávamos falando de logística, porque a DDF, por exemplo, era uma divisão de logística da Philips. E a Philips, na época, decidiu... Eu fui funcionário Philips, inclusive. Ela decidiu abrir... E ela começou a ter ela tinha outros negócios, então ela abriu essa divisão que fazia logística só para a Philips para o mercado. Foi aí que nasceu os operadores logísticos. A DDF foi um dos primeiros. Acho que tinha a Marbo, que era operador logístico do Martins, e tinha outros assim. Então eu comecei nessa época aí. E no fim todo mundo começa por um acaso, suor na né? garra, né? É muito interessante. Mas isso está mudando, com certeza vai mudar. Senhores, a gente está se encaminhando para os últimos 10 minutos. Falta mais um pouquinho ainda. 10 minutos de conversa, tá? Então, só para 12 passar minutos. rápido, né? Eu só tenho medo de ter errado o seu nome, porque... Karina, não, acho que não errou, Por que não. chamou de Ana? Não? É Ana É Ana Karina, Karina. aí fica à vontade. Pelo amor de Deus, eu falei, pô, só falta ter dado esse Ele me fora. chama de Ana Porque só. se eu falei esse nome, Karina, aí eu falo aqui, Karina, André, O podcast Bruno, no inteiro podcast chamando no começo, aí chega no final ela fala pra Eu mim, gosto não dos era dois, Ana. eu gosto dos dois, fica à Mas vontade. existe inteligência artificial para a gente mudar essa coisa. Obrigado. Então você gosta dos dois. Inteligência artificial, vocês estão usando... O que vocês estão usando de tecnologia legal, assim, atualmente? Deixa o Hoje, Bruno. na minha operação, não uso inteligência artificial. Ainda a gente está numa operação que está amadurecendo do ponto de vista de tecnologia, então processo de implementação ainda de TMS, rastreamento de caminhão, acho que está muito... O agro em si, acho que está muito ainda nesse
nessa veia ainda. Torre de controle, gestão de indicadores, então ainda não evoluiu ainda para uma inteligência... Está aplicado, vocês estão usando? Estamos usando. Sim, a gente tem gestão de KPIs, tem roteirizador, estamos vendo já um estudo de WMS, tem WMS aplicando e TMS estudando, então a gente está vendo qual solução se aplica melhor. Mas inteligência artificial ainda é algo que eu vejo um pouquinho distante para o agronegócio. Eu acho que ainda tem outros pontos a evoluir. Eu acho que é um passo muito adiante para algum básico bem feito para trás ainda que precisa ser executado. BBB, né? BBF, na verdade. Os meus antecessores no Pão de Açúcar fizeram uma aquisição relevante de um WMS de mercado muito bom e um TMS muito bom. E a gente ainda não implantou, faz um tempo já implantamos em algumas operações, mas tem outras operações que nós vamos implantar. E por que eu estou contando esse contexto? Porque com esse WMS, em algumas operações, a gente já está no momento de machine learning, que é antecessor da inteligência artificial, né? Então, você primeiro aprende e depois você aplica a inteligência artificial. Pelo menos é esse conceito que a gente aplica lá. Então, nós estamos nesse momento com algumas operações deixando o tempo passar para ter uma base de dados e aprender com essa estatística, fazer o famoso machine learning lá, para a gente aplicar a inteligência artificial, principalmente em posicionamento de produtos dentro do CD, em áreas onde a gente vai fazer o picking para andar menos no armazém, enfim, tem um mundo de oportunidades que a gente vai explorar aí em breve. Mas a gente ainda não está, acho que estamos com o Bruno assim, talvez... Por a gente já ter o WMS implantado já faz algum tempo, em algumas operações, outras operações a gente tem o WMS, mesmo que seja um modelo mais, que a gente chama de legado, a gente já tem o TMS, acho que a gente está a passos largos aí, mas não é um negócio da NASA, mas tem muita coisa importante para sair. Aí tem uma pergunta que eu vou deixar até a Ana dos sonhos? falar isso, Ana. Então, porque eles são vitoriosos, legal, né? Vocês são vitoriosos, né? Pelo menos eu vejo assim. Tem sonho ainda? Você tem sonho ou não? Sonho a gente sempre tem, né? Eu acho que eu, pelo menos... Profissional, assim, eu acho que eu tô hoje numa posição que eu almejei, eu acho que durante minha carreira, eu acho que eu gosto da posição que eu ocupo. Não acho que ainda... Eu acho que ainda tem espaço para evoluir, eu busco isso. Mas eu creio, assim, que hoje eu me sinto feliz com o que eu executo. Então, dá para sentir, não falar. Então, o que for daqui para frente, acho que é continuação do sonho que eu já realizei. Eu acho que eu vejo muito por esse lado. Acho que não é assim... quero... Você já está vivendo um sonho. Já, desesperadamente. Então, você começar lá... Gostei dessa. Bonito isso. Ele fala de um jeito com tanto carinho, né? Com tanto amor, né? E aí, quando eu volto para minha carreira, eu vejo lá atrás, comecei num armazém, era um armazém da DHL, separando mercadoria lá dentro. E ver onde eu cheguei, eu sinto orgulho da história. Por isso que eu destaquei no seu perfil. A hora que eu vi, eu falei, nossa, ele começou, né, bem ali mesmo, na ponta, né? Nem entrou, né? Não, entrei sim. Eu falei, nossa, ele fez tudo isso já? Eu já entrei e já conectei. Tá recebi bom. meu convite lá. E você terminou? E sonho, assim, que eu vejo, eu tenho muito sonho para logística. Eu acho que a logística, ela caminha para ser algo... Aliás, já está sendo, mas eu acho que vai ser um potencial de diferencial cada vez mais forte em todos os segmentos. Eu acho que é um nicho de mercado que ganhou força nos últimos anos e que eu vejo que vai ser talvez... Reconhecimento da população, vai né? ter um reconhecimento maior do que a gente vê hoje já, tá? Muito legal. É isso? E você, doutor? Eu acho que assim, em termos profissionais, eu também sou super realizado. Tenho certeza que sou feliz e grato pela minha realização. Cada um tem as suas ambições e as suas realizações. Para mim, para aquilo que eu almejava, eu estou bastante feliz. Quero agora deixar, de alguma maneira, legados. Eu não sei se essa palavra, porque legado é muito forte, mas deixar saudade ou construção boa nos lugares por onde eu passar. Então, assim, aqui no próprio GPA, a gente tem um caminho novo de oportunidades, a empresa passou por várias mudanças, temos um presidente, assim, bacana, que nos dá as diretrizes e tudo mais, uma direction, acho que muito
que apoia muito, e a gente tem uma diretriz e um caminho muito claro para seguir em termos de logística. Então, o que eu espero é passar um ciclo bom no GPA, e quando eu for embora, em algum momento, nada é infinito, tudo é finito. Alguém olhar para trás e falar assim, pô, o Tenani passou aqui, fez um trabalho assim, 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 pensando principalmente nas pessoas, que elas cresçam e tudo mais, e nos nossos clientes na linha final, porque é a razão nossa de existir. Eu acho que até aqui você deixou um legado, não sei se eu estou forçando também nesses recados que você passou de cuidar melhor do próximo, né? Todas essas opiniões eu acho que ajuda, né? Eu espero que sim, porque eu acho que no final... Conscientizar, né? Dizem que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai vendo outros sentidos na vida, e que a cada 7... Tem uma coisa filosófica, eu não sei nem se é verdade ou não, que a cada 7 anos a gente vai mudando um pouco os nossos pensamentos e tudo mais. Faz Agora sentido, talvez eu estou numa outra fase, porque a gente fica pensando muitas vezes em dinheiro, em crescimento, que é importante também, mas eu acho que deixar legado e fazer a diferença, pode parecer piegas, mas fazer a diferença na vida de algumas pessoas. E às vezes tem profissionais jovens assim que falam, pô, Tenani, foi legal trabalhar com você, e aprendi isso ou aquilo, e aprendeu até com os meus erros. Eu fico super feliz com isso, e acho que talvez esse seria o meu sonho, se eu pudesse. Mas eu acho que faz sentido você pensar no próximo, você ajudar. Faz bem para você também, né? Eu tenho uma filosofia de tudo que Pelo você menos faz bem mim, para os assim, outros, volta para você de alguma forma. Então, acho que... Agora a gente está chegando nos finalmente, então para chegar nos finalmente eu queria... por gentileza, Bruno, que você pensasse numa pergunta para o Tenani. Uma bem capaz. Legal essa parte. Para o Tenani? E o contrário Vou mesmo. fazer. Por favor. Mas que seja profissional. Profissional? Depois a gente pode tomar um chopp. Isso, tô brincando. Profissional, pessoal, fique à vontade. Eu acho que mais pessoal, tá? Eu acho que como a conversa foi por um lado bem humano aqui, eu acho que é legal entender. Para mim, pelo menos, toda essa construção que eu tive de carreira foi muito pautada também na minha família. Então, minha esposa, meus filhos, eu acho que também queria ressaltar que são importantes. Minha esposa Daniela, meu filho João, minha filha Alice, meus pais foram importantíssimos, acho que nessa jornada. Qual que foi a importância da sua família nessa tua jornada como um todo? Legal. Então pergunta, meu. Daqui a pouco eu choro aqui. A gente tá... Eu falei que já Parabéns. Finalizando há 12 minutos atrás. Muito bom. Pô, obrigado pela pergunta. Foi total. E acho que aí tem um destaque nesse sentido. Óbvio, meus pais, minha mãe. Eu gosto muito de falar assim, para mim tem o apoio de alguma maneira divino, de outras coisas que a gente não consegue entender. Isso para mim é o principal, assim, a fé e tudo mais, enfim. Mas tem uma pessoa que me apoia muito, assim, sempre, e eu acredito nisso. A mulher, ela é ela te faz crescer ou não, eu acredito. Muito, Acredito verdadeiramente isso. Eu lembro, vou contar uma história rápida, eu lembro minha primeira função de gerente, eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, 28 ou por aí. E eu cheguei em casa, na época tinha um barbeador, agora não uso mais, né? Já devo perceber. Era um barbeador, acho que Philips, que fazia a barba assim. E ela falou assim para mim, a partir de agora, esse é o meu presente para você, porque na posição que você tá, você vai precisar disso. Conta comigo. Verdade, foi um símbolo. Na época, ela falou assim, conta comigo, estamos aqui. Ela estava grávida do meu primeiro filho e tal. Ela conta comigo, estamos aí. A Luciana sempre foi essa pessoa que... a régua dela é muito lá em cima, ela sempre me ajudou e me incentivou, então acho que nesse sentido, para mim, o destaque foi o apoio da família como um todo e o dela, principalmente. Legal. Então, para mim, assim, acho que vai para a Luciana aí esse ponto, tá? Muito bom. Cara, eu já percebi, assim, um pouco da sua história, do caminho que você está seguindo e tudo mais. Queria saber um pouquinho de você, como que você... Aí eu vou para uma parte um pouquinho mais técnica, porque a parte pessoal você já falou aí, da família e tudo mais. Como que você vê a infraestrutura do agronegócio no Brasil? Isso para mim é importante, porque eu ouço falar desde muito tempo, eu não sei o quanto isso é verdade, que a gente não tem capacidade suficiente para armazenar os grãos depois que ele está pronto, que o custo nosso
por N tecnologias, da semente, não sei o que, a gente é super produtivo, mas quando vai fazer a logística, come uma boa parte dessa produtividade que a gente tem num campo. Eu queria saber qual que é a sua visão disso. Depois dessa pergunta, ele pode sentar no lado de cá. Bom, a questão da infraestrutura, de fato, o Brasil ainda tem muito a evoluir. Eu vejo que, assim, se pegar em nível de estrada, você vai para o Mato Grosso, que é a região forte de plantio, estrada muito ruim, escoamento basicamente 100% do Porto de Santos, ferrovia está começando, acho que temos algumas ferrovias, mas ainda não é potencializado o uso de ferrovia. Próprios rios não são utilizados, cabotagem não tão utilizada ainda. Então, eu vejo bastante oportunidade para evoluir, mas eu acho que precisa de investimento no setor. Com parte de armazenagem, quando dá super safra, a gente vai ter basicamente duas situações. Ou você vai estar com um preço bom, o agricultor vai querer vender logo, dependendo do preço. Acho que vai muito em questão do commodity em si, como que está se comportando. Se a gente tiver com uma demanda para mandar para fora, você não vai sofrer basicamente com armazenagem, porém, se o preço não estiver bom, o agricultor tende a querer ficar com o material na fazenda armazenado para no momento oportuno ele poder fazer a melhor venda. Esses momentos de pico hoje é sofrida a questão da falta de espaço de armazéns, de silos, basicamente é armazenagem em silo, espaço para silo, tudo mais, então é bem concorrido e, logicamente, o preço nos momentos que são de sazonalidade também evolui e aperta esse ganho, essa produtividade do agricultor ali. Então, eu vejo hoje o cenário para todos os lados no agronegócio, principalmente ali para o agricultor que está na ponta, bem desafiador do ponto de vista logístico, tanto para escoar quanto para manter o estoque em momento oportuno. Muito bom. Muito bom, senhores. Aí acabamos, até passamos um pouquinho aqui do nosso tempo previsto. Obrigado mais uma vez. Eu adorei. Percebi, eu que adorei. Obrigado. Foi ótimo. Parabéns, viu? Valeu, Obrigado. foi um papo delicioso. Adorei. Eu tô Foi até ótimo. aliviado. Eu que não sou logístico. Para com isso. Vou parar com isso daí. Eu fiquei até assustado, né, David? Dois caras de peso. É isso. Foi legal pra vocês? Hein? Pô, Eu foi gostei ótimo. bastante. Eu adorei. Foi Foi bom muito pra bom. vocês, viu? A gente chega um Foi pouco legal, tenso, né? né? Mas Mas foi tenso, ótimo, depois foi um bate-papo. Muito acho que bom. É totalmente diferente do que eu estava imaginando. Acho que foi uma experiência muito boa. Muito bom. Bruno, foi um prazer te conhecer Foi um também. prazer, entendeu? Muito Muito legal. bom. Obrigada, É isso. gente. Espero que você que acompanha esse podcast tenha gostado também. Foi um prazer aqui pra gente. E agora você faça uma coisa, né? Se gostou, curta, né? Ative o sininho, compartilhe esse conteúdo. Porque esse podcast está tomando uma força e uma relevância graças Joga no grupo à da família. sua audiência. Então, compartilhe com as suas operações, porque além desse bate-papo tão agradável, é um bate-papo cheio de aprendizado para você. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.